Graça e paz de Cristo, queridas irmãs. É um prazer estar aqui meditando com as irmãs nesta herança que nós temos, que são os nossos símbolos de fé. E desta feita, no breve catecismo de Westminster, coube a mim trazer as perguntas que falam sobre o ser de Deus, que é a pergunta 4, 5 e 6 do breve catecismo. Eu gostaria de ler a pergunta e, de forma didática, como tal é o breve catecismo, responder a pergunta e depois trazer no final algumas aplicações para as nossas vidas. O breve catecismo, na pergunta 4, ele faz a seguinte pergunta: quem é Deus? A resposta é a seguinte: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, em sua sabedoria, imutável em seu poder, imutável em sua santidade, imutável em sua justiça, imutável em sua bondade e imutável em sua verdade. Esse é o Deus que o breve catecismo assim explica, e é uma pergunta essencial para todos nós, ou para aquele que quer conhecer a Deus. Porque Hebreus 11, capítulo 11, verso 6, declara o seguinte: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Porque, à luz da resposta dessa pergunta número 4, nós devemos ter uma atitude de nos aproximarmos deste Deus maravilhoso, que é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E a pergunta número 5 continua falando ainda sobre o ser de Deus. E a pergunta seguinte: há mais de um Deus? A resposta, ela é clara. Há um só Deus vivo e verdadeiro. E o texto que especificamente, ou mais claramente, melhor dizendo, nos explica a respeito desta pergunta é Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, onde diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E esse único Deus vivo e verdadeiro remete à pergunta número 6: quantas pessoas há nessa divindade? Ora, a resposta é essa do breve catecismo: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e essas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. É esse Deus em que nós cremos. Toda essa doutrina do ser de Deus, esse ensinamento do ser de Deus, é essencial para que nós possamos nos chegar a cada dia crente nesse Deus e reverenciar, adorar a sua santidade, a sua majestade, ao Deus poderoso que Ele é. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs e tenham cada vez mais, o entendimento de quem é o Deus que você serve. Deus te abençoe e até a próxima. A paz de Cristo. Após vermos no vídeo anterior as perguntas 4 a 6 a respeito do ser de Deus, hoje, neste vídeo, meditaremos em uma breve reflexão nas perguntas 7 a 8, em que falam dos decretos deste Deus maravilhoso, Deus único e verdadeiro. E a pergunta número 7 é a seguinte: que são os decretos de Deus? A resposta que o breve catecismo nos dá é esta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, Ele predestinou tudo o que acontece. A natureza dos decretos de Deus, elas são imutáveis. Esses decretos são imutáveis, eles não podem ser mudados. E isso resume a nós que certamente eles serão cumpridos. Esses decretos que são eternos, eles foram decididos por Deus na eternidade, antes da fundação
do mundo. Também nos gera uma dúvida: há mais de um decreto? Não, há um só decreto, só que dentro deste decreto há vários detalhes incluídos. Então, existe um decreto de Deus com vários detalhes excluídos, por isso que nós falamos decretos no plural. Qual é o propósito dos decretos de Deus? Isso é muito importante. O propósito primário dos decretos de Deus é para a sua glória. Deus decretou aquilo que irá acontecer para a sua glória, mas também tem outro propósito após esse primário, que é para o bem dos seus escolhidos, para o bem dos seus eleitos. E a pergunta número 8 nos leva a seguinte questionamento. Ela nos relata o seguinte: como Deus executa os seus decretos? E a resposta é a seguinte: Deus executa os seus decretos na obra da criação e da providência. Ora, Deus executa esses eternos decretos, a qual Ele já decretou na eternidade, predestinou para que acontecesse, na obra da sua criação e na providência a qual nós hoje temos do nosso Deus único e verdadeiro. Eu gostaria de deixar 2 textos aqui para que relatar isso, que é muito importante. Primeiro é Apocalipse 4, no verso 11, que o fato de que Deus criou todas as coisas para a sua glória e, portanto, nós devemos atribuir o quê? Glória, honra e poder a Ele. E o outro texto está em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, que diz que Deus está sustentando todas as coisas para o seu poder, aliás, pelo seu poder. E por isso, todo o nosso sentimento deve estar nele. Eu espero ter, assim, edificado a sua vida com essas perguntas do breve catecismo. Que Deus abençoe a cada um de nós e tenhamos sempre esta certeza nesse Deus único e verdadeiro, e tudo o que Ele quiser fazer, o que Ele decretou, aliás, é bom para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles